Como muitas vezes nós não entendemos a maneira como Deus realiza as coisas em nossas vidas. Porque a nossa visão é limitada. Eu posso dizer que hoje eu consigo entender algumas coisas que aconteceram no meu passado. Talvez não completamente, mas consigo entender. Mas precisou eu passar alguns anos à frente para poder olhar para trás, para então perceber como que as coisas foram, onde foram parar, como que houve a reação, para poder dizer hoje, aquilo que aconteceu foi necessário. Mas a hora, o momento em que nós estamos passando por determinadas situações, nós não entendemos. Por quê? Existem alguns salmos de lamentação, em que o salmista diz para Deus, por quê? Ou até quando? Por quê? Até quando? Talvez são essas as perguntas que estão te inquietando. Eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, eu li um livro cujo título era Decepcionado com Deus. Nossa, que pecado! Mas é muitas vezes assim que nós nos sentimos. Decepcionados, frustrados. Por quê? Porque Deus nos frustra, porque Deus faz as coisas não faz as coisas bem feitas, porque Deus não dá atenção para a gente. Não. A nossa decepção é fruto da nossa visão limitada, da nossa compreensão da situação que é restrita, que é do momento. A gente não consegue olhar, sabe, como até diz um ditado, um palmo além do nariz. Todos nós já viajamos e pegamos aquela estrada cheia de nevoeiro, em que a gente tem que reduzir a velocidade e viajar tensos, porque coisa mais triste de uma viagem é você não enxergar para onde você está indo. Não é isso? Como é ruim. Como é ruim muitas vezes a gente caminhar sem saber para onde está indo. Nós temos medo da escuridão. Nós temos medo, receio de não saber o que vai acontecer. E às vezes, porque nós nos baseamos no que vemos, e o que nós vemos é muito pouco, nós temos medo e não cremos. Deus, porém, não tem limites. A visão de Deus não é limitada. Logo, a abrangência da sua ação curativa é mais ampla e mexe, atenção, mexe com as nossas feridas mais profundas. Mexe com as nossas feridas mais profundas. E aí Deus começa a tratar essas feridas. E eu queria agora conversar com você uma coisa. Às vezes nós nos queixamos para Deus. Deus, eu estou doente, faz alguma coisa. Só que na nossa cabeça, nós achamos que o nosso problema, ou a nossa enfermidade, ou a nossa crise, é uma. Só que Deus, que tem uma visão total, sabe que o nosso problema, a raiz do nosso problema, a causa primeira do nosso problema não é muito mais profundo, o que está em outro lugar. E então Deus começa a tratar aquele lugar, porque Deus não trata sintomas, como nós fazemos, né? Está com dor de cabeça, toma um analgésico. Ele não cura, ele só tira a dor. Mas o que está causando a dor de cabeça? Não sei. Deus não dá analgésicos, não é isso? A bênção de Deus não tem o nome de dipirona, paracetamol, essas coisas. Não é isso? A bênção de Deus é direta, profunda, no lugar certo. E muitas vezes é num lugar diferente do que nós esperávamos. E aí, queridos,
sabe o que acontece? Pode ser que a gente peça para Deus tratar o nosso problema. E quando Deus começa a tratar de uma maneira diferente, a gente não aceita o tratamento de Deus. Não aceita o tratamento de Deus. Não aceita. Porque Deus começa a mexer em feridas que nós fizemos um esforço tremendo para jogar em algum canto escuro do nosso coração, alguma coisa que a gente tem vergonha, ou alguma coisa que a gente tem medo, alguma coisa que a gente não quer encarar. Mas é justamente esta coisa que está te incomodando e que está prejudicando a sua vida. Você não quer mexer lá, mas quando você pede, Deus abençoe minha vida, resolve os meus problemas, é ali que Deus vai mexer, naquela parte que você não queria. E às vezes a gente chega a bater o pé e não aceitar o tratamento que vem de Deus. Deus começa a falar com você e você começa a fechar os ouvidos para Deus. Deus começa a dar uma palavra para você e você começa a evitar a palavra de Deus. Deus começa a levantar pessoas para te exortar, para te ensinar, e você começa a fugir das pessoas. Eu não quero ver, eu não quero encontrar as pessoas, eu não quero encarar as pessoas. E algumas deixam até de vir à igreja, porque é mais fácil. Aliás, sempre foi mais fácil fugir dos problemas do que encarar os problemas. E é o que muitas vezes nós fazemos. Foi exatamente o que Jonas fez. Jonas tinha um problema com o povo de Nínive. O povo de Nínive era inimigo de Israel. Ele odiava o povo de Nínive. E de repente Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Eu quero exercer a minha misericórdia com aquele povo. O que Jonas fez? Porque Deus quer ser misericordioso com quem eu odeio? Não. Aquele povo não merece a misericórdia de Deus. Merece o castigo. E o texto diz que Nínive era para cá. E Jonas foi para lá, para a Espanha, do outro lado. E Deus trouxe ele de volta, no ventre de uma baleia, ou um peixe grande, que a gente nem sabe que peixe é esse. Muitas vezes, queridos, é isso que está acontecendo conosco. Queremos que Deus trate conosco, mas na hora que Ele começa a tratar, a gente foge dele. Deus mexe em tudo na minha vida, menos naquela parte. Eu aceito qualquer coisa, Senhor, menos amar aquela pessoa, menos perdoar aquela pessoa, menos reconhecer que eu estou errado nessa parte ou naquela parte, menos admitir de que é isso que está errado em mim, outra pessoa. E assim vai, Deus. Assim vai. Queremos que Deus trate conosco. Precisamos estar preparados para aceitar o tratamento de Deus, para não questionar a maneira como Deus trata conosco. Amém? Não questione as coisas que Deus faz na sua vida, mas confie em Deus. Confie em Deus. E se Deus começa a mexer naquela parte que dói tanto, deixa Ele mexer. Sabe? Deixa Ele mexer. E às vezes quando Deus começa a tratar com a gente, a coisa começa a doer mais. Não é isso? Porque quando você tem uma ferida e de repente começa a mexer, né? E começa a cutucar, aquilo vai doer. Só que às vezes tem que cutucar para curar. E muitas vezes, algumas feridas do nosso coração, Deus começa a cutucar. E começa a cutucar. Mas Ele está fazendo isso, queridos, não é para machucar. É para curar. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar que se Deus está fazendo comigo algo que eu não queria que acontecesse, eu tenho que aceitar. Eu tenho que confiar. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Amém?